Uma decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu sobre dívidas. Hoje, o devedor pode perder a CNH, passaporte, entre outros documentos importantes. Para tirar as dúvidas de quem, como, quando e onde isso pode ocorrer, o Jornal 101 conversa agora com André Bottino de Vasconcelos, presidente da OAB de Jaboticabal, da 6ª Subseção. André, de novo agradecendo sua presença aqui no Jornal 101, como é que é essa decisão do STF, a gente que está com dívida, vai perder carteira de motorista, passaporte, entre outros documentos? Bom, em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui novamente nessa conceituada rádio da nossa cidade. Deixo um grande abraço para a direção da rádio, para você, para todos aqueles que trabalham nesse importante veículo de imprensa e a toda a população de Jaboticabal. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa situar do que a gente está tratando, né? A gente está tratando de ações que correm no judiciário em que se procura o recebimento de dívidas. Para você receber essas dívidas, você vai responder com o seu patrimônio se você não pagar espontaneamente. Então, você pode perder, por exemplo, um veículo, você pode perder um terreno, você pode perder uma casa, etc. Tá? O dinheiro em conta, etc. Mas muitos devedores, os credores não conseguem encontrar esses bens, não conseguem se assenhorar desses bens. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela vem a admitir que se tome medidas que a gente chama de medidas executivas atípicas, que não recaem sobre o patrimônio da pessoa, mas, de alguma maneira, forçam com que essas pessoas paguem sua dívida. Então, dentro dessa ótica, entra essa questão que você falou, por exemplo, de restringir o direito de dirigir. Às vezes, você retirando o direito de dirigir de alguém, você força ela a pagar uma dívida porque ela quer continuar usando do seu carro, do seu veículo, etc. Você retirando o passaporte dessa pessoa, impossibilitando ela de viajar, por exemplo, ao exterior, você faz com que ela se obrigue a pagar uma dívida. Então, é por isso que a gente chama de medida executiva atípica. Você não entra no patrimônio da pessoa, mas você, de alguma forma, você força essa pessoa a pagar a dívida, restringindo algum direito que ela tem. Essa medida ela é válida tanto para pessoa física como para jurídica ou somente pessoa física? Tudo que for cabível para a pessoa jurídica também é cabível para a pessoa jurídica. Então, se houver uma medida executiva atípica para a pessoa jurídica, ela também pode ser aplicada à pessoa jurídica. Por exemplo, uma multa. A gente fala aí, a pessoa está mais comentando da questão de tirar a permissão de direito de dirigir, de passaporte, etc. Mas, por exemplo, uma pessoa jurídica cumprir determinada obrigação, o juiz pode fixar, por exemplo, uma multa, né? E também entra dentro dessas medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil e que o Supremo considerou constitucional. Então, cabível tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, para ambas. Agora, um exemplo, vamos dar 2 exemplos. Um exemplo básico, aquela pessoa, vamos dar um exemplo de um motorista de Uber, que é uma pessoa que é um profissional liberal, entre aspas. Ela está endividada, aí o juiz tira a carteira de motorista dele, que seria a forma de ele ganhar o seu sustento, o seu ganha-pão. Como é que eles vão lidar com essa situação? Como é que vai ser o tipo de julgamento que o juiz pode dar nessa situação? Eu pessoalmente, eu não acredito que nessa hipótese que você deu, o juiz autorizaria esse tipo de medida executiva atípica. Por quê? Porque quando o juiz for analisar se defere ou não esse tipo de medida, e é sempre o juiz quem vai autorizar ou não esse tipo de medida, ele vai verificar se existe razoabilidade nesse pedido e se há necessidade desse pedido. Por exemplo, no caso que você falou, o sujeito é motorista de Uber, ele tira o rendimento dele disso. Se você retira a possibilidade dele dirigir, você vai prejudicar ainda mais a capacidade dele de pagamento. Então, a ideia da medida executiva atípica é justamente o contrário, é você restringindo o direito da pessoa, você forçar ela a pagar a dívida. Se você retira o direito de dirigir, por exemplo, do motorista do Uber, você não vai estar facilitando com que ele pague, muito pelo contrário, você vai prejudicar ainda mais a situação dele,
provavelmente vai fazer com que ele se endivide ainda mais, então ele não vai pagar aquele credor que requereu essa medida e também vai criar novas dívidas. Então, o juiz, muito atento a isso, ele não defere nesses casos em que ele não vê razoabilidade e não vê necessidade da medida. E um exemplo que essa pessoa possa pagar essa dívida, o juiz deferir a favor do solicitante. Posso dar um exemplo, por exemplo, de pessoas que têm patrimônio, né, só que escondem esse patrimônio, por exemplo. Então, é muito comum nós vermos devedores que a gente verifica pelas redes sociais, por exemplo, que levam uma vida luxuosa, que leva uma vida tranquila, mas que não tem nenhum patrimônio no nome. Obviamente que essa pessoa, ela está se valendo de terceiros, que está com os bens dele, para levar uma vida luxuosa e não pagar os seus credores. Então, vamos imaginar que numa situação dessa, com a prova de que a pessoa tem uma vida boa, através de prints de rede social, etc., eu demonstro para o juiz que ele não quer pagar aquela dívida, mas ele tem capacidade de pagar essa dívida, e os sinais exteriores de riqueza que ele demonstra mostram que ele pode pagar essa dívida, eu peço, por exemplo, que se bloqueie o cartão de crédito dele. Eu peço, por exemplo, que se tire o direito dele de dirigir ou de viajar para o exterior. Isso vai forçar ele, que tem essa vida tranquila, que tem essa vida de esbanjar e colocar o bem no nome de terceiro, que ele pague aquela dívida para evitar essas restrições no seu dia a dia. Então, esse seria, por exemplo, um caso em que o juiz autorizaria essa aplicação, porque ele saberia que restringindo esse direito do devedor, haveria satisfação do credor. André Luiz Bottini de Vasconcelos, mais alguma informação importante para passar sobre esse tema? Que os credores eles fiquem atentos, né, à vida dos devedores, e se verificarem essas situações em que o devedor ele tem patrimônio, mesmo que não seja no nome dele, e ele procura lesar os seus credores dessa maneira, que procure os seus advogados constituídos nesses processos de execução e peçam essas medidas executivas atípicas para que você possa receber o seu crédito. O Jornal 101 esteve em contato com André Luiz Bottini de Vasconcelos, presidente da 6ª subseção da OAB de Jaboticabal, que esclareceu sobre a decisão do STF sobre dívidas. Agora, os devedores podem perder carteira de motorista, passaporte, entre outros documentos. Diego Quintano, para o Jornal 101.